saudações, meus caros amigos e companheiros, e mais uma vez sejam todos bem-vindos, entretanto, ao nosso Opinion Space, levado a cabo pela EJACOM Comercial. Este que é um espaço que claramente dá espaço à juventude para que em si, por si mesmas, no caso, ou por si mesma, leve a cabo, entretanto, formas de educar a sociedade, passar conhecimentos positivos para todos aqueles que gostam, entretanto, de obter know-how. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e hoje nós trouxemos, como de costume, uma temática que na verdade é muito, mas muito importante. Mas antes de falarmos diretamente a respeito da nossa temática de hoje, por favor, subscrevam no nosso canal, deixem os vossos likes, partilhem e deixem sempre os vossos comentários para que nos ajudem a crescer, porque as vossas críticas, os vossos comentários, as vossas partilhas, a vossa subscrição, os vossos gostos, realmente serão muito, mas muito importantes para nós, EJACOM Comercial, e para que possamos desenvolver e levar ao pé da letra, entretanto, o nosso Opinion Space, que é desenvolvido ou produzido e levado a cabo pela EJACOM Comercial. E também saudar ali, agradecer a todos os nossos contribuintes, ou seja, a todos aqueles que nos têm dado força positiva, nos motivam a continuar, a levar significativamente, entretanto, o nosso espaço de opiniões além fronteiras. Agradecer a todos vocês, os nossos motoqueiros ali do Piaget de Benguela, os que ficam ali no Piaget, os motoqueiros ali do bairro do Quioche, aqueles motoqueiros também que têm estado ali na estação, etc. E toda aquela gente que tem dado força positiva e nos motiva também. Portanto, hoje, como de costume, nós trouxemos aqui um tema que, na verdade, é muito importante para todo consumidor de economia, todo aquele amante de economia e aqueles que têm sempre alguma coisa a passar e que claramente gostam de apreender ou aprender também conhecimentos novos a respeito da conjuntura econômica ou então da economia. Como de costume, trouxemos algo muito, mas muito perspicaz, muito importante, meritório para toda a sociedade em si. E o tema hoje hoje vamos abordar sobre as 5 armadilhas do pensamento econômico. É isso mesmo, as 5 armadilhas do pensamento econômico. E quando ouves falar sobre armadilhas do pensamento econômico, o que é que te vem em mente, mais ou menos? O que é que tu percebes a respeito disso, dessa temática? Armadilhas. As 5 armadilhas do pensamento econômico. O que é que te vem em mente? Se percebes, já ouviste falar sobre isso, pausa o vídeo e comente a respeito disso e depois pode dar continuidade, ok? Maravilha! Portanto, as 5 armadilhas do pensamento econômico é o tema escolhido hoje pela EJACOM Comercial, levado a cabo, entretanto, pela mesma e foi trazido aqui no Opinion Space, que é o espaço de opiniões, que é, entretanto, desenvolvido pela mesma empresa. As 5 armadilhas do pensamento econômico. Quando falamos sobre armadilhas, nós estamos a falar sobre variáveis que poderão contrapor, entretanto, o bom percurso normal de alguma coisa. Armadilhas. Pensamento é pensar, vem de pensar. E econômico que vem de economia. Portanto, existem armadilhas que poderão fazer com que, entretanto, aquele percurso normal da própria economia em si possa criar algum distúrbio, ou poderá, entretanto, não ocorrer da melhor maneira possível. Ou seja, as 5 armadilhas do pensamento econômico são: primeira armadilha, ceteris paribus, ou coeteris paribus, escreve-se assim, coeteris paribus, é uma palavra escrita em latim ou deriva do latim, ceteris paribus. Depois temos a falácia da composição. Falácia da composição é a segunda armadilha. Depois temos a falácia da ignorância por causa, falácia da composição ou da ignorância por causa. Depois temos a incerteza e a última armadilha é a subjetividade. Ok? Repito, existem 5 armadilhas do pensamento econômico. Temos a primeira armadilha, ceteris paribus. Temos a segunda armadilha, falácia da composição. Temos a terceira, falácia da ignorância por causa. Temos a quarta, incerteza. E depois, entretanto, vem a subjetividade. E agora vamos descodificar cada uma dessas variáveis ou cada uma dessas armadilhas que nós fizemos questão de
trazer aqui. A primeira, ceteris paribus. Quando nós falamos sobre o ceteris paribus, é uma palavra que está em latim, e quando voltamos, entretanto, para a língua portuguesa ou descodificarmos, entretanto, esta expressão, ceteris paribus, significa simplesmente manter todo o resto constante. Manter todo o resto constante. E quando nós falamos sobre manter todo o resto constante, vamos recair, entretanto, aos princípios econômicos. Principalmente vamos falar da procura e oferta, ok? Para melhor perceber, vamos dando exemplos para facilitar a compreensão dessa primeira armadilha, que é o ceteris paribus. Ceteris paribus, mantendo todo o resto constante. Ou seja, se tivermos a falar no mercado, tivermos a abordar sobre o mercado da procura e oferta, nós sabemos muito bem qual é o elemento fulcral que faz com que, entretanto, haja uma transação, uma comercialização, entretanto, dos produtos nesse mercado que seja, de certa forma, eficiente, ok? Um dos elementos importantíssimos, estamos a falar do preço. O preço é um dos elementos importante no caso, que faz com que haja maior procura em um determinado mercado de bens ou serviços. Maravilha. E nós sabemos muito bem que quanto maior for o preço, isso também é um princípio econômico, que quanto maior for o preço, menor será a procura em um determinado mercado de bens e serviços. Ou seja, na medida em que os preços de um determinado bem vão aumentando, o poder de compra, entretanto, da procura vai reduzindo. Quer isso dizer que, tendo como base o ceteris paribus, mantendo todo o resto constante, quer dizer que nós não aplicamos nesse determinado exemplo, nesse exemplo que acabamos de dar agora. Por quê? Porque, na medida em que os preços dos bens em um determinado mercado de bens e serviços vão aumentando, quando a tendência é de aumentar, claramente há menor procura, entretanto, desse bem. Quanto maior for o preço do produto, menor é a procura daquele bem. Por quê? Porque o poder de compra diminui significativamente, porque o orçamento da procura, o orçamento dos agentes econômicos enquanto consumidores também vai reduzindo. Quer isso dizer que aqui não estamos a usar taxativamente o ceteris paribus, que é manter todo o resto constante, porque na aplicação do ceteris paribus seria que, se o preço de um bem aumentar, o ceteris paribus recai no sentido de que as pessoas, a procura vai continuar a procurar por aquele produto e não se reduz a quantidade de produtos que anteriormente se consumia quando o produto estava definido a 100 mil kwanzas. Repito, se o produto no mercado de bens e serviços estiver a custar 100 mil kwanzas hoje, e amanhã o produto deixar de ser 100 mil kwanzas e passar para 105 mil kwanzas, e a população ou o consumidor continuar a consumir as mesmas quantidades do produto e continuar também a pagar e a comprar as mesmas quantidades, ali nós estaríamos a falar de ceteris paribus. Como podíamos também aplicar no sentido de que hoje o produto está a custar 100 mil kwanzas, ok? Porque o custo de produção foi 90 mil kwanzas. Amanhã o produtor vai arcar com custos superiores, às vezes, àquele custo que ele suportou anteriormente para definir o preço de venda a 100 mil kwanzas. No caso, o custo de produção foi de 95 mil kwanzas, e às vezes ele poderá definir novamente o preço daquele produto para 100 mil kwanzas, que é o preço anterior. Então, o sentido de manter todo o resto constante é nesse sentido. Na alteração de uma determinada variável, não vai impactar negativamente a outra variável. Quer isso dizer que, se alterar uma quantidade, estamos a falar de precificação, se alterar o preço de um bem, ainda assim a procura ou então os consumidores vão continuar a consumir aquele produto, mantendo, entretanto, as quantidades consumidas constantes. Temos relevar nesse aspecto, e existem vários outros aspectos em que nós podemos relevar o conceito, entretanto, de ceteris paribus. Depois vem a falácia da composição, ok? Falácia da composição. Quando nós falamos sobre falácias, nós estamos a querer trazer aqui elementos que poderão ser trazidos, entretanto, à tona como inverdades, falácias, um conhecimento, entretanto, ou uma relevância de alguma coisa não específica, alguma coisa, tirar ilações a respeito de alguma coisa. Ou seja,
Trazendo no sentido, no campo econômico, quando nós falamos sobre falácia da composição, estamos a querer dizer simplesmente que é o facto de eu pensar que, pelo facto do meu amigo ter investido em alguma área, ok? Ter investido em alguma área e aquela área, entretanto, estar a dar retornos positivos para ele, estar a obter receitas fruto do investimento feito, nós vamos, entretanto, deduzir, ou induzir, melhor dizer, nós vamos induzir que, pelo facto do meu amigo ter investido naquele ramo e ter dado certo, então eu também posso investir naquele ramo e vai dar certo também para mim. Então, nós enquadramos o conceito de falácia da composição nesse aspecto. Pensar que o facto do meu amigo ter investido em alguma área e ter dado certo para ele, nós também podemos investir e dará certo para nós. Essa é a segunda armadilha do pensamento econômico. Falamos da primeira armadilha do pensamento econômico, que é o ceteris paribus, mantendo todo o resto constante. Recaímos para a segunda falácia, ou a segunda armadilha do pensamento econômico. Estamos a falar que é a falácia da composição. E agora vamos recair para a terceira armadilha do pensamento econômico. E a terceira armadilha do pensamento econômico nós estamos a falar que é a falácia da ignorância por causa, ou então falácia da ignorância por justa causa, sei que eu posso dizer assim, ok? Quer isso dizer que simplesmente que quando estamos a falar sobre falácia da ignorância por causa ou falácia da ignorância por justa causa, estamos a querer dizer que se por acaso o meu amigo tiver uma loja, ok? Se o meu amigo tiver uma loja e tiver a esbanjar muito dinheiro, nós vamos em primeira instância deduzir que o facto dele estar a gastar tanto dinheiro resulta, entretanto, da atividade econômica que ele está a prestar. Ou seja, o facto dele estar a demonstrar ter dinheiro é fruto do facto das lojas ou das portas da loja dele estarem abertas. Repito, quando falamos sobre a falácia da ignorância por causa ou falácia da ignorância por justa causa, é pensar que o facto de implica o facto de nós termos as portas da nossa loja aberta implicam necessariamente que estamos a ganhar dinheiro, fruto, entretanto, do facto ou pelo simples facto de termos as portas da nossa loja aberta. Falácia da ignorância por justa causa. Induzir sobre alguma coisa que pode, entretanto, não ser uma verdade. O facto das portas da minha loja estarem abertas e os clientes entrarem, as pessoas poderão deduzir que estou a obter receitas em função disso. Por quê? Porque por detrás disso tudo, dessa falácia, poderá haver uma outra atividade que a gente presta e que resulta, entretanto, dos custos financeiros que nós suportamos, ou entretanto, dos gastos que nós temos efetuado. Porque nós temos noções que algumas pessoas, às vezes, têm empreendimentos, têm lojas abertas, mas, entretanto, os dinheiros que gastam constantemente não resultam daquela atividade que eles prestam, aquela atividade que eles exercem. Mas, em contrapartida, às vezes uma outra coisa que ele faz, que pode ser lícita ou ilícita, e que pode ser o resultado ou fruto, entretanto, das receitas obtidas que depois fica a esbanjar. Entretanto, há necessidade de nós termos muito cuidado quanto a esses aspectos, ok? E principalmente para as pessoas imediatistas, muito cuidado com esses aspectos, ok? E depois recaímos à quarta armadilha do pensamento econômico. Já falamos do ceteris paribus, falamos da falácia da composição, falamos da ignorância por causa ou da ignorância por justa causa, e agora vamos recair à incerteza. Incerteza. O que é incerteza? Incerteza é não ter certeza de alguma coisa, tão simples quanto isso, ok? A incerteza é um elemento que pode ser negativo para a própria economia, porque, como diz sempre, na dúvida não se acha. E quando nós temos incerteza a respeito de alguma coisa, nós não conseguimos, entretanto, ter o nosso conhecimento da forma mais lógica, ou seja, não conseguimos raciocinar e ter um resultado fruto, entretanto, daquela operação que está a ser exercida ou executada. Incerteza, não ter certeza de alguma coisa, não concluir o nosso pensamento e ter, entretanto, uma informação concreta e eficiente de alguma coisa. Nós podíamos falar sobre dados e informação. Uma incerteza pode ser um conjunto de dados que nós temos, ok? Uma incerteza pode ser um conjunto de dados que nós temos.
E esses dados são mesmo dados. Para que nós considerássemos, entretanto, como uma certeza, seria a conversão desses dados em informação. Ou seja, estamos a fazer uma correlação entre dados e informações, ou seja, certeza e incerteza. É incerteza quando nós temos dados, e certeza seria se por acaso nós transformássemos esses dados em informação e que nos podia dizer alguma coisa, ok? Então, a incerteza é uma das armadilhas do pensamento econômico que poderá fazer com que nós não consigamos ter informações detalhadas, informações minuciosas, informações concretas a respeito de um determinado fenômeno. E quando esse fenômeno ocorre, incerteza, nós não conseguimos, entretanto, fazer uma avaliação, uma medição econômica e, entretanto, tirar informações detalhadas, informações certeiras e concretas a respeito de um determinado fenômeno. E isso poderá contrapor negativamente a nossa atividade econômica, ok? E depois vamos recair, entretanto, a última armadilha do pensamento econômico. Qual é a última armadilha do pensamento econômico na hierarquia das armadilhas que eu já acabei de dizer? Qual é? Sei que ainda te lembras? Não? Maravilha. A última armadilha é a subjetividade. Ok? A subjetividade. Quando estás a falar de subjetividade, estamos normalmente a falar de opções que nós temos. Opções que nós temos. É subjetivo. Não, aquele fenômeno é subjetivo. É subjetivo. Quer dizer que a subjetividade remete-nos à ideia de que podemos ou não fazer alguma coisa. Podemos ter aquela informação ou não ter aquela informação. Para nós parece que é irrelevante. Então, a subjetividade é uma grande armadilha do pensamento econômico. E quando nós falamos sobre armadilhas, nós estamos a falar de elementos que poderão fazer com que o percurso econômico, então a nossa atividade econômica, possa vir, entretanto, a ser alguma coisa fracassada. Ou seja, estamos a falar de elementos que poderão contrapor o bom funcionamento normal da nossa economia. Subjetividade é um elemento também que faz parte das 5 armadilhas do pensamento econômico e são elementos que nós temos de levar em consideração e tomar muito cuidado porque pode, entretanto, ser um ponto negativo para a nossa organização. É bom que nós tenhamos informações concretas a respeito daquilo que nós estamos a fazer. Não simplesmente dizer que os fatores são subjetivos. Nós queremos objetividade. Toda e qualquer atividade deve ser objetiva. Objetiva no sentido de que, se tu queres abrir uma determinada empresa, uma determinada organização, tanto faz, empresa como organização são 2 elementos totalmente diferentes, ok? Quando falamos sobre empresa, estamos a falar que é uma organização que tem como objetivos maximizar o valor do acionista, tendo como base, entretanto, a matemática financeira, ou se preferirem, a gestão financeira, ok? E quando nós falamos sobre organização, estamos a falar que é um conjunto de pessoas que, por sua vez, têm objetivos muito concretos e comuns, mas, em contraposição do conceito de empresa, a organização não tem como fins lucrativos. Mas, tanto faz a organização como a empresa, têm objetivos, quer seja gerais ou então específicos. Então, este deve ser um elemento fulcral para que, entretanto, a nossa organização, a nossa economia esteja bem alavancada. Ter objetivos, ok? Objetivos concretos, quer sejam gerais ou específicos, ao invés de nós recairmos à subjetividade. Objetivo é a razão de ser de uma determinada organização, é a razão de ser de uma economia. Quando tu tens objetivos, tu traças metas. Tu sabes o que é que tu deves fazer, quer seja a curto, médio ou longo prazo. E quando estás a falar de subjetividade é porque tu não sabes ao certo o que é que tu deves fazer. Não definiste quais são os teus planos. E na qualidade de gestão nós vamos já fazer uma aliança, vamos fazer uma interligação, quer seja entre economia e gestão, porque há uma interligação, né? A gestão também está dentro da própria economia. Se incluíssemos, entretanto, a subjetividade ou a objetividade tendo como base os princípios da gestão seria: um indivíduo objetivo é aquele que sabe ou tem noções de planear, organizar, dirigir e controlar, que são as 4 funções básicas da gestão. Planear, organizar, dirigir e controlar. E se recaíssemos, entretanto, a subjetividade da gestão,
seria no caso de esses elementos não fazerem parte da própria gestão, ok? Então, objetividade é, tendo como base os princípios da gestão, é um indivíduo que sabe planear ou que tenha noções dos 4 princípios básicos da gestão, que são planear, organizar, dirigir e controlar, e se recaíssemos a subjetividade das armadilhas do pensamento econômico, estaríamos a falar que são aqueles indivíduos que não têm noções sobre os 4 elementos, as 4 funções da gestão, os 4 elementos importantes, da própria gestão, ok? A subjetividade é uma das 5 armadilhas do pensamento econômico que nós devemos levar em consideração, porque poderá contrapor o bom funcionamento, entretanto, do mercado em que nós estamos posicionados ou da empresa que nós temos, pois se essas armadilhas não forem mitigadas, não conseguiremos, entretanto, fazer jus aos nossos objetivos primordiais enquanto empresa. Economia envolve vários aspectos, ok? E por outra, vale nós aqui lembrarmos, só já para terminarmos, porque há muita gente que confunde ou tende, às vezes, a correlacionar as pessoas. Estamos a falar de economia, pensam muitas das vezes que o sentido das pessoas estudarem economia é de serem, vou usar mesmo essa expressão terra a terra, é de serem agarrados, ou pessoas agarradas. Mas não. Se vocês forem à internet pesquisarem, vão lá no Google, no motor de busca, podem ir lá pesquisar quais são as tarefas que um economista exerce, ou quem estuda a economia, o que é que realmente, quais são as disciplinas-chave da economia, ou as cadeiras que um economista estuda. Vão lá observar que tudo aquilo que muita gente tem dito não corresponde em momento algum à verdade. Imagine que eu estudo 4 anos, estou a estudar economia durante 4 anos. Vocês acham que esses 4 anos de economia é simplesmente para me ensinarem a guardar dinheiro? Acham que é isso? Deixa ali o teu comentário a respeito da pergunta que eu acabei de dizer e diga ali realmente o que é que tu achas, o que é que tu já ouviste falar sobre um economista, qual é o perfil do economista, compartilhe conosco e nós seremos gratos porque o objetivo é partilharmos conhecimento e o pouco que eu sei passo e o pouco que não sei vocês passam para mim. Como nós temos dito sempre, Sawubona Shikoba é uma palavra de ordem e simplesmente significa eu te respeito, eu te valorizo e tu és importante para mim. É usada normalmente por uma tribo da África do Sul que não lembro qual é o nome da tribo, mas o importante é que saibamos que é da África do Sul para dizer eu te respeito, eu te valorizo e tu és importante para mim. É uma espécie de saudação. E em contraposição, a pessoa saudada, a pessoa que foi dita essa palavra, Sawubona Shikoba, essa frase Sawubona Shikoba, responde Sawubona. Quer dizer que eu existo para ti, eu sou importante. Portanto, hoje assim terminamos com a nossa explanação, terminamos com a exposição do tema que foi trazido aqui hoje, à tona, foi abordado aqui no nosso Opinion Space, levado a cabo pela Ejacom Comercial. E agradecer a todos vocês ali em casa que nos acompanharam e, por favor, não esqueçam de subscreverem no nosso canal, não esqueçam de deixarem o vosso gosto, não esqueçam de comentarem, de partilharem essas informações com todas as pessoas ali ao vosso redor e serem felizes, porque só assim é que vocês vão nos ajudar a crescer neste nosso canal do YouTube. Por favor, partilhem, estamos juntos. Saúde, Sawubona Shikoba, aos nossos parceiros todos, saudar. E não esqueçam de partilharem essas informações com todos os indivíduos, todas as pessoas que vocês acharem que realmente queiram aprender sobre isso. E nós temos já um monte de vídeos ali que vamos começar a partilhar durante os próximos dias. Fiquem atentos, não esqueçam de subscreverem, porque só assim é que vocês vão ter contato direto comigo, vão ter contato direto com a Ejacom Comercial e com o nosso espaço de opiniões, porque aqui partilha-se muita coisa, muita informação que realmente nós achamos ser relevante, tanto faz para nós como para vocês ali em casa, porque um dos elementos, um dos princípios importantes, objetivos enquanto Ejacom Comercial, enquanto espaço de opiniões, é a partilha do conhecimento na qualidade de capital humano que nós somos. Queremos partilhar conhecimento e, em contrapartida, também obtermos conhecimentos de vocês enquanto nossos seguidores, ok? Portanto, muito obrigado mais uma vez pelo facto de estares ali sentado, observado o vídeo. Sawubona Shikoba, como temos dito sempre.
E o nosso muito obrigado mais uma vez. Saúde, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal. A palavra de ordem é Sawabona Chico. One.